Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aê, assim que a gente gosta. Bom, primeiro agradecer vocês, a presença de todos. Muito bom ver essa casa cheia. A gente está aqui por um propósito muito legal. Aliás, há 9 meses atrás eu estava aqui como palestrante. Entrei na nave da Xuxa agora. Tá na moda a Xuxa de novo, né? Entrei nessa nave aí que é trabalhar com esses caras aqui, muito legal. A gente preparou um line bem interessante. A gente vai começar trazendo uma visão muito acadêmica de empreendedorismo, a importância da inovação, a importância da cultura. Para que as coisas aconteçam, sempre precisa de alguém conformado ali, que está querendo fazer a coisa mudar e a coisa se transformar, por isso que essa visão é muito importante. Então, a gente tem a honra de dizer que é o meu ex-professor do MBA, o Marcelo Nakagawa, que aprovou o meu TCC, inclusive. Obrigado, professor. Estou aqui hoje. Depois, a gente teve uma mudança na agenda, né? Então, a Elbia, que é da Associação Brasileira de Energia Eólica, ela teve um imprevisto, com uma mudança de voo, né? Então isso acabou, a gente teve que mudar um pouco a agenda. No lugar dela a gente tem o Matheus, que deve ser você. Ótimo. Depois a gente vai falar, bom, então a gente começa com uma visão de empreendedorismo, de inovação, uma visão acadêmica, falar de tecnologia, de cultura, etc. Depois a gente fala do setor, as transformações, o futuro, o papel que o Brasil tem na transformação energética do país e do mundo, né, o quanto a gente também tem de riqueza aqui em créditos de carbono, como é que a gente consegue levar isso para o mundo. Então, uma visão muito de mercado e muito também de ESG, de prática. Vamos falar de prática, essa palavra que é muito boa. Daí a gente entra para a prática também, né? E aí muitos de vocês têm experiências digitais hoje, das mais diversas, mais diferentes. A gente quer mostrar uma experiência de uma jornada, a gente chama de stress-free, né? Então, a gente está criando uma jornada onde você vai conseguir adquirir o seu produto, a sua energia, numa jornada muito mais simples e que a gente está chamando de compre um clique, que vocês devem conhecer. E aí, por fim, a gente faz esse painel com todo mundo para debater. A gente tem algumas questões aqui bem legais que a gente quer ouvir, né, essas beldades que estão aqui hoje. E, por fim, um happy hour lá em cima. A gente convida vocês para esse coquetel. A gente vai ter 2 horas ali de coquetel para comemorar, para fazer networking, para celebrar, para conhecer as pessoas, que é um momento muito legal também. E o Cubo, ele incentiva muito isso. Então, a gente está aqui para isso também. Tá? Sem prolongar mais, eu vou chamar o Marcelo Nakagawa para começar. A gente teve que fazer essa mudança aqui. Na verdade, vocês que sabem, né? Assim, porque a gente ia começar com o Marcelo, aí vai para a Elbe, agora volta para o Marcelo, agora temos um representante. Vamos começar com ele, então, como a gente mudou. Então, vamos lá, vai. Matheus, vamos lá, você começa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, queria dar boa tarde a todos e agradecer pelo time da Lead Energy, por todos por nos receberem aqui. É um prazer representar a Elbia e estar com você. A Elbia Ganum é a nossa presidente executiva e estar aqui para falar de inovação e transição energética é um bom momento para poder apresentar alguns dados muito bacanas e começar aquecendo a discussão para o professor Marcelo Nakagawa e para a Larissa também, que são colegas de setor já há muito tempo. Posso passar? Isso. Perfeito. Enquanto o pessoal vai arrumando, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Matheus Noronha, eu trabalho no setor de energia eólica já há 8 anos. Eu sou doutor e pós-doutor em estratégia e inovação de tecnologias limpas. Tenho 2 livros publicados na área de tecnologia limpa, Clean Tech, também uma série de artigos científicos. E trabalho aqui na Beólica como head de energia eólica offshore. E novas tecnologias e transição energética têm sido o principal ponto de discussão. Para iniciar a nossa conversa aqui, eu trouxe uma apresentação que traz alguns dados da energia eólica no Brasil e também algumas oportunidades e perspectivas que vão pavimentar a nossa discussão. A Beólica é uma associação, né, a principal associação brasileira de energia eólica e atualmente de novas tecnologias. Nós temos mais de 120 membros associados à Beólica hoje. Dentro dessas empresas, a gente tem desde empresas de eletrificação, que são muito conhecidas, como o caso da Iberdrola, a Enel Green Power, e atualmente o grande movimento das empresas de oil and gas, que estão fazendo
um papel assim muito relevante na transição energética, principalmente na discussão das novas tecnologias. E quais são essas novas tecnologias? Eólicas offshore, tecnologias de captura de carbono, hidrogênio também, e essas tecnologias elas estão pavimentando os novos horizontes do setor eólico. Mas para a gente falar de novos horizontes do setor eólico, a gente tem que entender o contexto atual da energia eólica e também do nosso setor. Atualmente, o mundo possui cerca de 906 gigawatts. Esse é o dado do GWEC. O GWEC é o Global Wind Energy Council. A Elbia também é vice-presidente do board do GWEC e a gente trabalha ativamente nas diversas missões técnicas. Início de setembro, a gente tem uma missão técnica no Reino Unido para trazer conhecimento de eólicas offshore aqui para o Brasil. E a nossa matriz está dividida dessa forma. São 906 gigawatts de capacidade instalada, dos quais 64 gigawatts são de eólicas offshore, ao passo que 842 gigawatts são de eólica onshore. Essa é a matriz global de energia eólica no mundo. E como é que está o Brasil atualmente nessa matriz? O Brasil, ele está em sexto lugar como o país que mais tem capacidade instalada, certo? São cerca de 25 gigawatts, vou apresentar nos slides posteriores, e o Brasil é o terceiro país no ranking com maior nova capacidade instalada. Quando a gente olha para eólicas offshore, o Brasil ainda não está posicionado nesse ranking porque estamos em um momento de discussão regulatória. E quando a gente fala de novas tecnologias, inovações setoriais, como o mercado de carbono, o hidrogênio e armazenamento, regulação é muito importante. Talvez seja o ponto mais importante para o momento atual e para que a gente possa destravar. Por isso que inovações de forma descentralizada, startups e uma série de soluções associadas à tecnologia podem destravar setores do mercado. E aí, apresentei alguns dados para vocês globais e agora vou para os dados nacionais. Atualmente, a eólica é a segunda fonte com maior capacidade instalada. Temos cerca de 26,5 gigawatts, representando 13,6%, não considerando a geração distribuída, tá? Geração distribuída é uma tendência setorial, tem crescido cada vez mais, mas o nosso ponto aqui é apresentar os dados de eólica onshore e offshore e esse crescimento no setor de renováveis. A maior parte dos nossos projetos estão localizados nas regiões Nordeste e Sul do nosso país, certo? São cerca de 26,3 gigawatts na parte Nordeste. É importante mencionar que a gente tem aqui alguma capacidade autorizada e capacidade em construção, ao passo que temos na região sul do Brasil 2,1 gigawatts. Alguns estados têm se destacado na capacidade instalada dessa fonte no Brasil, como o caso da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Bom, essa é a curva de instalação e expectativa do crescimento de eólica. Espera-se que ao final de 2029 tenhamos mais de 50 gigawatts de capacidade instalada. A eólica ela tem uma perspectiva de crescimento por ano de cerca de 4 gigawatts e essa perspectiva de crescimento está associada à maturidade da indústria. Hoje a eólica é uma indústria que tem cerca de 80% de nacionalização do seu conteúdo e permitindo esse desenvolvimento anual de 4 gigas por ano. Então, essa é a nossa informação em relação à nossa cadeia produtiva. Temos uma série de fabricantes de aerogeradores, pás, torres, peças e componentes que trabalham em função dessa cadeia com uma capacidade de produção de 5,5 gigawatts. Ou seja, produzimos 4,5 gigawatts no ano passado, mas ainda temos 1 gigawatt ocioso para produção dentro dessa cadeia produtiva e a tendência é que essa capacidade vá se ampliando ao longo do tempo. Nós temos alguns desafios e esses desafios também se desdobram em oportunidades setoriais e essas oportunidades elas vão desde novas tecnologias, tributações, regulações que precisamos tratar no setor. A gente fala muito de projetos híbridos, armazenamento. Há pouco tempo estava falando com a Larissa aqui sobre o hidrogênio e para que nós tenhamos esses caminhos precisamos trabalhar com a regulação e por isso que a gente fala muito sobre regulamentação, tá? Eu acho que a Elbia me mandou aqui com um propósito muito específico, principalmente porque eu tenho trabalhado diretamente com a regulação de eólicas offshore e acompanhado essa estruturação regulatória não só no Brasil, mas em outros países do mundo, tá? E, obviamente, as inovações elas vão ser um fator de acelerar
esse processo regulatório. Mas a gente precisa, desde já, observar, não só eólicas offshore, mas todos esses outros setores que vão ser complementares para o desenvolvimento da inovação tecnológica no nosso país. Bom, apresentado esses desafios, atualmente a eólica onshore ela tem um preço médio de R$200 megawatt hora no nosso setor. Então temos alguns marcos temporais muito importantes para o setor, desde a criação do Proinfa no início do setor até criações de estruturas e debates de novas tecnologias, que é o que tem marcado o momento atual da energia. Então a Beólica tem participado ativamente com o meu colega André, a Fernanda, dos temas de mercado de carbono, hidrogênio, e esses são pontos que têm levado a associação a discutir os novos caminhos e rumos do setor elétrico. Tá? A gente fala muito sobre demanda, a gente precisa de demanda para ter eólicas offshore, a gente precisa de conexão para ter eólicas offshore, para ter hidrogênio e para ter novas tecnologias, e para isso algumas saídas elas têm sido debatidas, como é o caso de Power-to-X, que é a produção do hidrogênio a partir do excedente de energia renovável. Aqui não é o tópico da minha apresentação, mas é um dos pontos de inovação que tem sido debatidos para uma saída alternativa da demanda, e muito se fala e se questiona na competitividade tecnológica para que a gente possa ter essas novas tecnologias implementadas no Brasil. E aí a gente tem alguns caminhos para a transição energética que tem que englobar a sociedade e nas discussões de equidade, de gênero, nas discussões de acesso à energia limpa e renovável para diferentes comunidades. A gente sabe que temos alguns estudos na Beólica que identificam aí alguns fatores de desenvolvimento dos municípios que receberam projetos eólicas de energia eólica ao longo do tempo, mas isso vai muito além disso. É um trabalho também de capacitação, de inclusão, que essas novas tecnologias têm por obrigação trazer em seu DNA de inovação. Então a gente está falando de um setor como, por exemplo, o de eólicas offshore, que é um setor que está se formando e que a gente precisa de capacitar novos profissionais. Nós precisamos de pessoas que saibam mexer com tecnologias de internet das coisas, inteligência artificial, big data e todos os tipos de tecnologia, só que a gente precisa capacitar essas pessoas. E é um excelente momento para a gente tratar de diversidade e inclusão de gênero, e a Elbia tem levado essa pauta a partir de uma série de debates com grupos diferentes, porque a equidade ela tem sido ponto muito importante. A IRENA e a International Energy Agency lançaram uma série de relatórios sobre esse tema, e ficam aí tecnologias como eólica onshore, offshore e solar como principais responsáveis por essa transição. Além disso, a gente tem algumas pautas de ESG, que têm sido ponto também de debate. Esses pontos de debate estão associados aos critérios ESG que precisam ser adotados para adquirir determinados financiamentos ao longo do mundo, e tem sido o principal ponto também para a Beólica. Quando a gente fala desses desafios se transformando em oportunidades que se desdobram em exportação, novas tecnologias, papel dos consumidores na agenda ambiental ESG e uma retomada econômica após um momento de pandemia. Então, esses pontos são pontos de atenção e que as energias renováveis têm como prioridade a tratativa desses marcos. Além disso, a ELBH-NUM, ela tem feito um papel não só por meio do GEOEC pela indústria eólica, mas também por meio de representações de discussões políticas, discussões junto com ministérios, Ministério do Comércio, Ministério de Minas e Energia, levando a pauta de reindustrialização do Brasil a partir das energias renováveis, porque tem muitas oportunidades de crescimento a partir dessas fontes e também de geração de empregos. Tá? Algumas novas tecnologias que estão sendo debatidas, que eu já adiantei no início da apresentação para vocês, eólicas offshore, da qual eu tenho sido responsável na Beólica junto com o GT Offshore, digitalização. Essas tecnologias todas, elas dependem do nível de digitalização das organizações e como elas estão se engajando com essas tecnologias aqui supracitadas, que é o caso de inteligência artificial, internet das coisas. Por exemplo, eólicas offshore, a gente tem nós estamos num momento de tomada de risco por conta da questão regulatória, em que uma série de empresas estão investindo em monitoramento e estudos a partir de LiDARs, que são LiDARs extremamente caros, que utilizam inteligência artificial, internet das coisas,
para o mapeamento dessas áreas. Então, a digitalização é super importante, o hidrogênio como saída alternativa da demanda, que justificará a maior implementação de tecnologias e energias renováveis, também o armazenamento a partir da otimização da transmissão, serviços ancilares, variabilidade e também soluções híbridas de projetos híbridos e complementares. Isso tem sido um objeto de discussão. Na perspectiva de eólicas offshore ainda temos projetos de hibridização, observando eólicas offshore e energia das marés e energia das ondas para o desenvolvimento e aumentar a produtividade e eficiência desses projetos. Tá? Algumas estudos já têm abordado essa perspectiva das novas tecnologias, principalmente olhando para offshore winds, e esses estudos olhando para offshore winds e também para o Brasil como um potencial player para o desenvolvimento dessa tecnologia. Atualmente o Brasil possui de potencial cerca de 700 gigawatts para se explorar eólicas offshore, segundo dados da empresa de pesquisa energética, e esse potencial do Brasil, ele reflete também o interesse de uma série de empresas que já submeteram projetos para licenciamento ambiental do IBAMA, com base nesse estudo aqui do Complexo Eólicos Offshore, estudo sobre avaliação de impactos ambientais. Atualmente, o Brasil possui mais de 150 gigawatts de projetos submetidos para licenciamento ambiental em eólicas offshore. Isso mostra um apetite muito grande dos empreendedores e investidores em observarem essas novas tecnologias e apostarem nesses caminhos como o futuro do setor energético. Bom, esses são os dados que mencionei para vocês. Aqui alguns dos projetos que foram submetidos para licenciamento ambiental. Então, o IBAMA recebeu grande parte desses projetos. Atualmente são 182 gigawatts de projetos submetidos para licenciamento ambiental. E observem nesse mapa que esses projetos eles já estão se sobrepondo, tá? Esses são projetos submetidos para licenciamento ambiental. Isso significa que esses projetos necessitarão a regulamentação, tá? Pessoal, essa foi uma iniciativa do IBAMA para receber e acomodar esses projetos. Tal como offshore winds, outras regulações para outras tecnologias, elas precisam sair para que a gente possa pavimentar as novas oportunidades setoriais para o setor elétrico, tá? Então, a gente fala muito de offshore wind, mas isso também, a necessidade regulatória, de cobertura de lacuna regulatória, também precisa ser para outros setores, tá? Então, aqui ficam algumas oportunidades para offshore wind especificamente, principalmente do ponto de vista de infraestrutura, mercado, desafios tecnológicos, institucional regulatório e ambiental regulatório. Então, como a gente vai criar caminhos para demanda de energia, uma vez que a gente já tem uma matriz altamente renovável, uma matriz com um índice de renovabilidade de cerca de 84%, certo? Quais são os caminhos da demanda, quais vão ser os mecanismos de compra e cessão diária para explorar hidrogênio, eólicas offshore. Além disso, os desafios tecnológicos, que é por isso que a gente está nesse ambiente de inovação, quais são os caminhos de inovação que a gente vai fazer dentro das diferentes etapas de um projeto, desde o pré-planejamento, a gente está falando aqui de LiDARs, mas também do projeto de desenvolvimento, quais são as complementariedades tecnológicas a partir de hidrogênio, amônia e outros insumos Power-to-X que vão ajudar a viabilizar essas tecnologias, mas também o ambiente regulatório, que é muito importante, porque essas empresas elas estão acenando e dizendo, olha, o Brasil pode ser um caminho para a atração de investimento direto estrangeiro, FDI, e essa oportunidade a gente precisa acomodar, tendo um ambiente institucional e regulatório seguro para isso. Tá? Então, eu acho que esses são alguns pontos que podem pavimentar o nosso debate para a gente discutir inovação. Nós teremos o professor Marcelo Nakagawa, a Larissa também, e alguns dados aqui trazem aí alguns pontos para a gente debater essas novas tecnologias e inovações setoriais. Eu queria agradecer a atenção de todos e me disponibilizar para tirar quaisquer dúvidas associadas à inovação, novas tecnologias e assuntos correlatos à eólica onshore e offshore. Obrigado. Pode. Matheus, muito obrigado. Quanta oportunidade, né? Por isso que é legal morar no Brasil. Tem muita gente querendo sair do país, cheio de oportunidades. Você vê no esporte, sempre tem um brasileiro. Você vê o crescimento do mercado de energia. Você vê tudo tem o Brasil ali no meio, representando esse país enorme, tão rico desde pessoas até de recursos, enfim. Mas agora vamos falar de empreendedorismo, de inovação, porque nada disso acontece
se não tiver alguém ali liderando um projeto, buscando uma nova solução, uma nova forma. Por isso que a gente chamou o evento de moldar o mercado, não de transformar o mercado. A gente só quer ele colocar ele de uma outra forma, que as pessoas enxerguem ele de uma outra forma, que as pessoas vejam o mercado de outra forma, né? Então, por isso que a gente colocou o nome do evento, inclusive, de moldar o setor de energia. Né? E, futuramente, ele acaba se transformando, não tem jeito. Né? Então, vamos trazer um pouco dessa visão acadêmica. Queria convidar o professor Marcelo Nakagawa, professor de empreendedorismo e inovação, um dos maiores MBAs, escolas de negócio do Brasil. Professor, fica à vontade.